Esse mini-doc é uma resenha crítica do documentário Por uma Vida Melhor, dirigido por Teresa Gessurum, uma cineasta bem conhecida e bem premiada aqui do Brasil. O documentário foi feito em 2012 e tem cerca de 29 minutos, podendo ser acessado de forma gratuita no YouTube. Ele vai trabalhar com a questão da insegurança alimentar e também da desigualdade no acesso da água. Ele vai trabalhar com os estados do Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão e Paraíba. O documentário é muito interessante porque ele não vai apresentar apenas problemas, mas vai também propor soluções. Na maior parte, ele é construído por entrevistas com a população local, mas também possui uma narradora em terceira pessoa que apresenta muitas vezes o tema. Além disso, devemos dizer que o documentário teve o apoio de instituições como o Centro de Criação de Imagem Popular, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e a Fundação Kellogg, que aqui na América Latina apoia projetos onde a pobreza ainda é muito presente. Tendo como público-alvo toda a população brasileira, esse documentário pretende conscientizar as pessoas acerca da fome e da falta de água, que acomete muitos brasileiros e brasileiras, e muitas vezes é um problema que passa despercebido por nós. O documentário começa com a informação de que o Brasil é um país signatário de um pacto internacional de 1996 que determina que os governos têm a obrigação de acabar com a fome, que garante a alimentação como um direito humano inalienável. Mesmo que o combate à fome faça parte da nossa Constituição, observamos no documentário diversos elementos da política brasileira que contribuem para a perpetuação da condição de miséria, como a parte em que a moradora do acampamento sem terra conta que foram despejados por não votarem em um candidato específico, ou da situação de desemprego e fome agravada pela troca do prefeito no bairro Tiberão. Ainda assim, o documentário cita a importância dos programas sociais no combate à fome, a exemplo do Bolsa Família, que foi citado por um dos agricultores, e deixa evidente a urgência por programas políticos sociais que diminuam a situação precária da população, sobretudo da população rural, a mais atingida, e de incentivo à produção agrícola para essas famílias, que, como foi mostrado, ainda enfrentam dificuldades para a produção, perdendo parte dos produtos por falta de irrigação, combustível e tecnologia. Bom, no documentário, a gente tem o depoimento das pessoas que são do campo e são da cidade. E a gente percebe que as pessoas que são do campo, elas são muito ligadas à terra por uma questão de sobrevivência, até porque 100% da renda delas vem do plantio e da agricultura. Então a gente percebe que eles têm uma conexão muito grande por uma questão de sobrevivência mesmo e por uma questão familiar também, porque geralmente quando esse filho cresce, ele vai trabalhar nesse plantio também. Por uma falta de estudo e de aprimoramento profissional, essas pessoas elas ficam presas a esse tipo de trabalho mais braçal. E elas acabam também sofrendo um impacto muito grande por conta dos grandes agricultores e do próprio sistema capitalista de exploração, né? Que ele faz com que esse plantio ele tenha que ser cada vez maior, e isso acaba degradando o solo e tendo alguns problemas que afetam diretamente esses pequenos produtores que também sofrem esse impacto e inclusive diretamente na sua alimentação, que também vem desse plantio. Quando a gente fala dos depoimentos das pessoas da cidade, a gente percebe que eles vão para lá em busca de um emprego melhor, que pague melhor, porque eles consigam sustentar a família com um salário mais digno. Porém, quando eles chegam lá, eles se deparam com subempregos que pagam muito mal, que quase não consegue fazer com que essas pessoas da família se alimentem direito. Então tem uma desnutrição muito grande entre as crianças, principalmente, porque essas famílias eles têm muitos filhos, então esses filhos eles acabam passando fome, passando algumas necessidades, e mesmo quando eles estão na cidade, eles conseguem alguns empregos, mas esses empregos eles não são suficientes. Mas em alguns dos casos a gente percebe que mesmo assim eles não querem voltar para essa vida da agricultura, porque eles percebem que também é um trabalho muito pesado e que eles também vão receber mal. Então é uma questão de políticas públicas, até porque eles usam muito os programas sociais disponíveis pelo governo para conseguir sustentar. Então é realmente uma necessidade de uma atenção tanto no campo quanto na cidade, porque a gente percebe que não tem uma diferença tão grande entre eles e a pobreza atinge eles da mesma forma.
com algumas diferenças, mas no final das contas da mesma forma. A temática do documentário analisado poderia ser dividida em 3 tópicos. O primeiro seria o trabalho, o segundo, a fome e o terceiro, a migração. O documentário retrata basicamente a questão do direito universal a uma boa alimentação e a recursos básicos como acesso à água, e como o Estado continua sendo ineficaz nesse assunto, tendo em vista que até os dias de hoje é comum, principalmente em regiões do Nordeste brasileiro, haver fome e pobreza. Também é abordado a questão da falta de acesso à alimentação, como a população normalmente já está acostumada a ficar dias sem comer, sem ter o que dar para os seus filhos, e como as crianças sofrem, tendo em vista que estão em fase de desenvolvimento e normalmente ficam 1 dia, 2 dias sem comer. Vale destacar também que é muito comum o cultivo de alimentos ser a única forma de fonte de renda e de alimentação no geral desses trabalhadores, e que essa terra que eles cultivam normalmente não é deles, e sim de um patrão que possui muitas terras, muitos lotes de terra, e alugam esses locais em troca da maior parte do lucro em decorrência da venda. Outra questão que preocupa muito é a dita pela Maria dos Aflitos, a falta d'água, em que apenas um projeto da própria população de cisternas é que soluciona essa falta de água no sertão, que muitas vezes passa batido pelos grandes poderes e políticos famosos. Uma das iniciativas que chamou muita atenção foram os bancos de sementes, que são iniciativas da população mesmo para combater a fome e a subnutrição em algumas regiões do Nordeste. O documentário deu ênfase em uma delas, a Sementes da Paixão, que surgiu em São Tomé II, e é uma iniciativa que visa o fornecimento de segurança no plantio e a qualidade daquilo que vai ser plantado. São sementes que são adaptadas à região e possibilita que a população local tenha uma semente que vai estar adaptada, que não vai ser tão vulnerável a condições adversas do clima e outros acontecimentos que podem impactar muito essa população que vive da agricultura familiar. E, além disso, essa alternativa vem dando tão certo que o governo, nos últimos anos, vem comprando o excedente. Então, é uma forma de complementar a renda dessa população que muitas vezes sofre de forma mais intensa com o desemprego e com o subemprego. E o mais interessante de tudo é que essas iniciativas funcionam como uma espécie de instituição financeira mesmo, mas ao invés do capital circulante, a gente vai ter a semente. Dito isso, analisaremos agora como a obra de Milton Santos pode nos ajudar a entender e até mesmo solucionar esse grave problema. Milton Santos fala sobre a urbanização do Brasil, principalmente entre os anos de 1980 e 1990, em que, pelo menos em 1980, 75% da população brasileira era uma população urbana, tendo o maior número de população urbana em São Paulo e o menor em Nordeste. Em 1990, Milton Santos apresenta a forma mais acelerada de crescimento urbano que ocorre no país, que é o meio técnico-científico, que ele descreve como a construção e reconstrução do espaço é dado pelo crescente conteúdo de ciência e tecnologia. Ou seja, com maior técnica, ciência, tecnologia que é aplicada nos meios urbanos, maior incorporação do capital constante no território, o que leva a uma melhora da tecnologia, principalmente no campo, por meio da criação de novos fertilizantes, sementes apropriadas e instrumentos utilizados na produção mais seguros e tecnológicos. Entretanto, a consequência desse meio técnico-científico é a maior expressão do assalariado e do capital adiantado, e da necessidade do capital adiantado,
e o que leva a um crescimento muito maior do sistema bancário e da quantidade de bancos no Brasil, que é muito vista no começo de 1990, dos anos 2000 e até agora. Isso leva a uma mudança da produção rural, que antes de toda a tecnologia, era mais voltada para o consumo do campo e das propriedades rurais próximas. Então, era uma produção que os restos eram vendidos, mas o foco era para a alimentação do próprio produtor, o que era uma condição que tinha menores taxas de exploração, como dito por Milton Santos. Hoje em dia, a produção do campo é voltada para o consumo produtivo, ou seja, ela é produzida para maiores trocas entre o campo e as cidades urbanizadas, lugares urbanizados. E um dos fatores que mostra muito isso é a agroindústria, ou seja, ela é produzida para maiores trocas entre o campo e as cidades urbanizadas, lugares urbanizados. E um dos fatores que mostra muito isso é a agroindústria, que é voltada para as trocas comerciais e o aumento do capitalismo. Milton Santos ele também fala da involução urbana, que é uma ruralização da cidade, que é um aumento das migrações do campo para a cidade, em busca de melhores condições de produção e uma vida melhor, assim. Que é também o caso da Maria das Dores, do documentário, em que ela sai da Paraíba e vem para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições. Como podemos ver por meio do documentário Por uma Vida Melhor, a fome é uma herança colonial perpetuada no Brasil, com o desemprego nas cidades e nas áreas rurais, com a associação de um modelo de produção latifundiário com a falta de assistência técnica a esses trabalhadores. Sendo que, além disso, nessas regiões ainda ocorrem fenômenos tais como os currais eleitorais mencionados nos livros de história, por conta do medo dessa população, da expulsão dessas terras e assim sendo forçados a ocupar algum outro lugar ilegalmente, mostrando grande preocupação em cumprir a lei. Nesse contexto, o documentário nos abre os olhos para o futuro incerto dos trabalhadores do campo assolados pela fome, que ou devem recorrer a outros métodos para garantir a sobrevivência, tal como a coleta na natureza e iniciativas com os bancos de sementes mencionados anteriormente, ou tentar uma nova vida na cidade.